Vamos falar neste momento com o Rogério Sottile, ele que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, foi secretário especial de Direitos Humanos do Governo Federal e secretário municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Olá, Rogério Sottile, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes, uma alegria estar aqui com vocês. Prazer é o nosso, Rogério. Bom, vamos falar aqui da nota, né, do Instituto Vladimir Herzog, que está pedindo impeachment urgente do presidente Bolsonaro. E num dos trechos, né, da nota, vocês falam que, ao adotar esse padrão de desrespeito aos alicerces da democracia, Bolsonaro parece apostar na tolerância e na naturalização de tais violações. É isso, né, Rogério? É isso, Marilu, prezados ouvintes. Nós chegamos num momento no Brasil, né, onde que os descasos e a violência cometida pelo presidente Bolsonaro, né, elas são diárias e muitas vezes, várias vezes por dia, que acabou criando uma banalização, uma naturalização. As pessoas não conseguem mais nem reagir diante de tantas barbaridades, tantos abusos, tantos autoritarismos. Nós nos pautamos muito, de forma muito surpreendente, pela nota que saiu na revista Fórum, depois foi entendida de que a questão era um pouco mais complexa, né, de que havia sido promovido vários generais, mais de 100 generais, militares, não só generais, ao posto de marechal, né, uma patente praticamente extinta desde 1977. Né? Isso traz para a gente um simbolismo muito forte, porque um desses generais, inclusive, era o Brilhante Ustra, o assassino de Vlado, né? E não só o assassino de Vlado, como um assassino de tantas pessoas que defenderam a Constituição brasileira a partir do golpe de 64. Né? De qualquer forma, não se confirmou isso, porque os militares, com muito atraso, não responderam inicialmente, né, as perguntas da imprensa, agora saíram dizendo que não era bem assim. De qualquer forma, né, não muda muito o cenário em relação a isso, não muda muito o cenário. Demonstra, primeiro assim, o próprio presidente é um fã número 1 desse torturador, assassino, Brilhante Ustra. Né? Ele tem... Ele é o do Ustra. Ele tem homenageado o Ustra diariamente nas suas falas públicas e assim por diante. E, contraditoriamente, eles têm a coragem, né, de chegar perante a OEA, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma audiência da qual eu participei, inclusive, como ouvinte, né, dizendo de que o governo está cumprindo todas as recomendações da OEA, no caso Lande e no caso Herzog. Né? E, na verdade, assim, eles mentem descaradamente para a OEA, né? E, ao mesmo tempo, estão homenageando o Ustra e vários outros militares. Então, simbolicamente, né, não nos surpreenderia, né, se fosse homenageado o Ustra também. Mas também essa reportagem, isso não muda absolutamente nada, traz à tona, né, um problema gravíssimo que acontece com os militares no Brasil. Né? Os militares estão sendo... Quer dizer, né, você tem pensões de militares hoje, né, que é um arrombo, né, praticamente aos cofres públicos. Bilhões e bilhões e bilhões. Só em 2020, 17 bilhões de reais foram pagos de pensões, né, a filhas solteiras de militares. Então, nós precisamos mostrar primeiro de que esses militares que parcelam da sociedade brasileira, né, imaginam deles pessoas controladoras, né, defensoras do Estado de Direito, defensoras da coisa pública, não são absolutamente nada disso. São pessoas que estão famintas por mais e mais dinheiro público, né? E, quer dizer, essa matéria trouxe isso. Então, assim, só que nós estamos vivendo diariamente com essas denúncias. E o Instituto Vladimir Herzog resolveu, então, fazer uma nota, né, dizendo, olha,
Vamos parar de naturalizar essas violências, esses absurdos diários produzidos por este governo, né? Já existe crimes de sobra, né? Demonstrado tanto na questão eleitoral, né? Quanto no desvio das coisas públicas, como especialmente ameaças à democracia e às instituições. Quer dizer, o presidente ameaça diariamente o Supremo Tribunal Federal, colocando, dizendo que vai botar os militares, vai dar um golpe, vai ter guerra, né? Ele ameaça diariamente o Congresso Nacional e não acontece mais nada disso porque o presidente é um bebê, sabe, que tudo precisa ser relativizado, não dá importância do que ele diz, ele precisa ser responsabilizado criminalmente, porque o Brasil não pode continuar, né, convivendo com um presidente que ameaça diariamente. Por isso, é o tom da nota que nós publicamos defendendo o impeachment do presidente Bolsonaro. Urgente, exato. Agora, Sotile, diante da morte de 1.162 indígenas e 163 povos, durante a pandemia de Covid-19, a PIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, vai apresentar hoje uma denúncia contra o presidente Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, em Haia, né? O documento acusa o presidente de genocídio e também de uma série de ações e omissões, né, na gestão do meio ambiente, e o texto sustenta que o desmatamento das estruturas, desmantelamento, aliás, das estruturas públicas de proteção socioambiental desencadeou, inclusive, invasões de terras indígenas, o desmatamento, incêndios, inclusive a entidade vai pedir à corte que enquadre Bolsonaro por ecocídio, que é uma nova tipificação, né, de crime contra a humanidade, sobretudo contra o planeta e o meio ambiente. Como é que você vê também esse mais um pedido, né, chegando no Tribunal de Haia aí contra o presidente Bolsonaro? Então, é extremamente importante, porque se os nossos tribunais internos têm dificuldade, sabe, de levar à frente denúncias, nós temos que apostar nos tribunais internacionais, né? Veja bem, essa denúncia que a PIB fez, que foi acatada, inclusive, por 12 juristas internacionais, de renomes internacionais, que consideram, sim, né, o crime que o Bolsonaro faz contra as populações indígenas como um ecocídio, porque na medida que toda a tragédia que se abate sobre os indígenas, as populações indígenas do Brasil, a partir da política do Bolsonaro, né, não é um crime contra uma população indígena apenas, né? É um crime contra a humanidade, é um crime contra a natureza, contra o planeta como um todo, porque ao destruírem praticamente, né, toda a cultura indígena, né, promovendo a morte dessa população, você também está atingindo, né, a natureza, as árvores, os rios que estão sendo destruídos conjuntamente, porque é disso que está se tratando a defesa, né, da população indígena, dos povos indígenas no Brasil, né? Então, assim, a AIA, né, ao Tribunal Penal Internacional, né, AIA, e receberem essa denúncia e poder chegar ao ponto de uma condenação, isso pode ter uma repercussão internacional importantíssima. Nós não podemos esquecer de que o presidente Pinochet, né, que foi saudosamente tolerado, né, todos os seus crimes dentro do Chile, acabou sendo preso, né, na Inglaterra, né, em Londres, por uma condenação internacional promovida pelo juiz Baltasar Garzón. E ele foi preso na Inglaterra, né? Então, assim, nós precisamos, assim, nos lançar de todas as possibilidades para levar ao banco de réus esse governo genocida que promove morte diariamente, não só na saúde, né, mas também em todos, com a população indígena, com a população de rua, com o movimento do sem terra, com os movimentos sociais como um todo. Então, assim, a população precisa se levantar, ela tem responsabilidade sobre isso,
né? Porque senão nós vamos conviver provavelmente com tolerar esse governo por muito tempo ainda. Tá certo, Rogério. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Muito obrigada, viu? Obrigado, bom dia a todos e uma boa semana. Obrigada para você também. Falamos aqui com o Rogério Sotile, ele que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.